Bom dia, com a graça do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar um pouco sobre paternidade. O que é paternidade? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu quero aqui ressaltar que eu conheço 3 pais, eu tenho 3 pessoas para homenagear, que é o meu esposo, o Carlos, homenagear o meu filho Lauro e o meu filho Júnior. Mas eu quero dizer também aqui para os pais, aqueles que abandonaram seus filhos, que eu deixo aqui nesse momento uma reflexão para esses pais. Porque quando você abandona o seu filho por qualquer coisa, por algo, casamento, acaba. A gente sabe que acontece, não é o que o Senhor quer para nós, para a nossa vida, mas acontece de terminar um casamento. Mas o pai precisa ser pai por toda a vida. Não é porque você se separou da sua esposa que você vai abandonar o seu filho ou os seus filhos. Isso gera naquela criança, naquele adolescente, naquela pessoa, uma tristeza muito grande. Gera naquela pessoa um trauma de não ter tido um pai, nos momentos que ele precisa, que ele precisava. Mas eu também quero ressaltar aqui que, graças a Deus, nós temos um pai superior, aquele que não abandona você, aquele que está com você em todos os momentos, aquele pai que ama você, que é o nosso Pai Celestial, o nosso Deus maravilhoso. Então, a minha homenagem hoje é para os pais que estão criando seus filhos, educando seus filhos, trabalhando em prol dos seus filhos, para que eles possam ter um futuro melhor, para que eles possam ter um referencial de pai e que eles possam lembrar de você, pai, com muito carinho, com muita afeição, com muito respeito, e que ele queira, seguir o teu exemplo, sendo você um bom exemplo. Então não adianta gerar vida, ser pai só para fazer. É necessário ser um pai presente. Muitos pais abandonam seus filhos já lá na velhice, é que consegue reconhecer o seu erro. Mas ressalto que aquele tempo perdido, e aquele tempo que você não dedicou aos seus filhos, e aquele tempo que você desprezou o seu filho, não amou o seu filho. Será que Deus, Deus é tão misericordioso que ele perdoa sim, mas o trauma daquela criança, o trauma que você deixou, a carência afetiva não vai acabar assim. As lembranças ruins não acabam. Então, pai, antes de você abandonar um filho, pense que será que você gostaria de ser abandonado pelo seu pai, pela sua família, ou ser abandonado pelo nosso Pai Celestial? Então, essa é uma reflexão para você, pai, que não é pai de verdade, que só fez e deixou no mundo, largou por aí. E que hoje você pode ter gerado uma pessoa, um adulto ou um adolescente, drogado, viciado, uma pessoa carente que buscou nas drogas, no crime, nos vícios, a falta de um pai. Você é responsável muitas vezes pelo destino do seu filho. É lógico que tem casos e casos. Há aquele pai, que mesmo presente o filho se desvia do bem, desvia do caminho do Senhor. Mas há aqueles pais também que são responsáveis pela vida terrível que seu filho tem hoje, pelas escolhas que o seu filho fez, porque você não soube estar presente, você não soube educar. Então, a minha homenagem é para os pais presentes, os pais que lutaram pelos seus filhos, que estão lutando até hoje e que têm o amor de pai, verdadeiramente. Porque pai é aquele que cuida, que respeita, que ama e que fica com o filho até o fim. E ressalto mais ainda, nós temos pais monstruosos, terríveis, que
violentam suas próprias filhas e fazem mal para toda a família. Gravíssimo. Então nós temos que orar pela nossa humanidade, orar pelos pais, para que eles possam, ser abençoados, para abençoar os seus filhos, e não ser aqueles pais que abandonam, que violentam, que matam, que desprezam seu próprio filho. É muito grave isso no nosso mundo. E hoje eu vou deixar também uma homenagem para as mães que foram pais, como a minha mãe, a Dona Oliva, o nome dela, que trabalhou em prol dos seus filhos, criou, me educou sozinha, fez tudo que um pai deveria fazer, e ela teve que fazer 2 papéis, de pai e mãe, na minha vida. E graças a Deus o Senhor deu para ela muita sabedoria, muita força para trabalhar, para nos sustentar e nos levar, indicar o caminho certo, correto. E hoje, se eu sou essa pessoa que eu sou, é graças primeiramente a Deus e a minha mãe, pai, que lutou por mim a vida inteira, até enquanto ela viveu. E eu vou falar aqui uma palavra muito breve para nós, que fala, está em Provérbios 31, diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Amém? Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que o Senhor escolheu nós, mulheres, para ser mães. Mães, esposas e filhas. E o Senhor está afirmando aqui, virtuosamente é aquela mulher que teme ao Senhor. Para que nós possamos, ter essa força de ser mãe e pai, nós precisamos temer ao Senhor, seguir a orientação do nosso Pai. E você, mulher, que é virtuosa, que foi pai e mãe e que está sendo pai e mãe, parabéns. O meu respeito, o meu carinho por você, porque você está vivendo o que eu já vivi também, o que a minha mãe já viveu. E nós somos vitoriosos, porque os nossos filhos estão em pé, com a graça do nosso Senhor Jesus. Parabéns, pais presentes, parabéns, mães e pais, e que o Senhor possa abençoar este dia, não só hoje, como todos os dias. Valorize os seus pais, filhos, porque um dia eles vão partir. Amém?